Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais 2 aulas de língua portuguesa. Não se esqueça que hoje é 2 de julho, quinta-feira, anotando a pauta. Aqueles que puderem abrir a câmera, eu agradeço. A nossa pauta de hoje será correções das páginas 38 a 40 da apostila, que foi a nossa tarefa. Orações subordinadas substantiva, completiva, nominal, páginas 32 a 34 do CA. Coesão por substituição lexical, possessivo e demonstrativo, páginas 35 a 38 do CA. Exercícios extras da apostila, páginas 41 a 46. E tarefa, páginas 51 a 56 da apostila também. Bom dia, Pro. Bom dia, Larissa, tudo bem? Sim, e com a senhora? Bem. Um minutinho para copiar a pauta, tá bem? Bom dia, professor. Bom dia. Tudo bem, Cauã? Tudo bem, Cristiano? Joia. Copiando a pauta, tá bem? Tá bom. Então, vamos lá? Correções da apostila, página 38, 39 e 40, por favor. A nossa tarefa. No exercício 17, nós teríamos que reler a frase e observar os itens solicitados. Qual é a classe gramatical da palavra análise? Análise é um verbo, análise é um adjetivo, é um substantivo. O que ela é aí nessa oração? Substantivo? Nesta oração é um substantivo, né? Porque a antropologia digital e a psicanálise poderiam auxiliar com a análise da cultura atual. Então, é um substantivo.
na letra B, se a frase terminasse nessa palavra, o que faltaria para que tivesse sentido completo? Uma preposição? Faltaria aí, no caso, a especificação de que tipo seria essa análise, né? De qual análise estaria falando. Com a análise. Análise do quê? Da cultura atual. Então, é o tipo de análise que está faltando aí. O tipo de análise, né? C. Qual termo completa o sentido da palavra análise? Qual é o fragmento da frase que completa a palavra análise? Da cultura atual? Da cultura atual. Então, vejam só, Richard, muito bem. Então, análise. Análise do quê? Da cultura atual. É este fragmento que está falando qual é a cultura, né? Qual é a análise do quê? Da cultura atual. Então, este é o complemento da palavra, do substantivo. Ok? Na 18, qual que vocês assinalaram? A, B ou C? A. Quem assinalou a A? Quem assinalou a B? Quem assinalou a C? Quem não assinalou nada? Teoricamente, eu assinaria C, professora, mas assim... Mas sem saber o que estava assinalando. Não, não é nem isso. Ah, É que para mim era essa opção que menos me confundia, mas assim... então vamos lá. Vamos observar bem a oração. Não podemos falar só de pobreza da linguagem quando falamos de xingamento, porque há muitos casos de real esforço retórico, dispêndio de tempo e muito trabalho envolvido. Então, vamos localizar o de pobreza no texto. Cadê? Onde está falando de pobreza? Olha lá. Não podemos falar só de pobreza. Neste caso, pobreza é o substantivo. Certo? Quando ele disse de xingamentos, quando falamos de xingamentos, tem alguma coisa além de xingamentos que me caracteriza que seria um complemento? Está falando do substantivo também xingar, do xingamento, no caso. Tá? E depois, dispêndio de tempo. Dispêndio do quê? De tempo. A única ali dessas três expressões, a única que eu fiz a pergunta que serviu para complementar o sentido de um substantivo foi de tempo. Você observou, Sofia? Olha lá, quando eu disse um real esforço retórico. Retórico do quê? Aí, dispêndio. Dispêndio do quê? De tempo. Quando eu disse ali, falamos de xingamento. Então, ali ele colocou, é um complemento, mas é um nominal? Não, é um complemento do verbo. Não é isso? Na minha lógica, não podia ser de verbo. Então, eu acho que meio que eu entendi. Então, você entendeu, porque nós estamos falando de complemento nominal, é complemento do nome, e não complemento do verbo. Se nós observarmos ali, só de pobreza, o só não é um verbo? Então, de pobreza é complemento deste verbo. Falamos é um verbo. De xingamento é o complemento deste verbo. Dispêndio de tempo. De tempo é o complemento de dispêndio. Dispêndio é verbo? Não. Aí nós mataríamos a charada, tá bem? Então, só falamos
são dois verbos. Dispêndio não é verbo. Então, aí, por isso que ele é o complemento nominal. Ok? E aí, qual é a justificativa, então? Na explicação eu disse, né? E de tempo complementa o sentido do substantivo dispêndio. Certo? Na 19, como ficou a sequência entre V e F? Quem pode compartilhar conosco? Pode, Luana. Mesmo que esteja errado, nós estamos aqui para realizar a correção. A minha ficou falso, verdadeiro e falso. Perfeito, corretamente. Tá? Eu acertei. Ficou Eu fiquei com medo de F, errar. V, F. Richard também acertou, Sayuri também, né, Sayuri? Pela comemoração, parabéns. Estão entendendo? Vocês ficam nessa... Ai, eu não sei. Tem que parar com isso. Eu sei, eu entendi. Não é assim? Página 40. O exercício 20. Modifique os verbos transitivos a seguir, transformando os complementos verbais, os objetos, tanto o direto e o indireto, em nominais. Exemplo: vender a casa, a venda da casa. Compreender o conteúdo, Compreensão do conteúdo? a compreensão do conteúdo. Ótimo. Necessitar de seu apoio, A necessidade de seu apoio. excelente. A necessidade de seu apoio. Estabelecer uma meta, O estabelecimento de uma meta. o estabelecimento de uma meta. Resolver um problema, A resolução de um problema. a resolução de um problema. Corrigir um exercício, Correção do exercício. a correção de um exercício. Muito bem. Aê, pro, pelo menos uma, né? Pelo menos uma, né? As outras você não fez? Não, eu fiz pra você aqui. Deu tempo Acertei falar, né? essa questão. Então vamos lá. É, 21. A oração em destaque completa o sentido de qual palavra? De fazer justiça com as palavras. Completa o sentido de qual palavra? Vontade? Vontade, olha lá. Em sua base, a impotência para o reconhecimento dos outros e uma vontade. Vontade de quê? De fazer justiça com as palavras. Então, completou o sentido da palavra vontade. Essa palavra é um Substantivo. substantivo. Nós estamos falando de complemento nominal, então, automaticamente, se eu pedir ali o complemento, nós estamos falando de complemento nominal, então é um substantivo, é um nome, né? Um adjetivo, alguma coisa, menos verbo, tá? Então, poderia ficar em dúvida entre adjetivo e substantivo. Mas está dando qualidade? Não.
Então, é substantivo. Na C, qual vocês assinalaram? Vamos lá, qual vocês assinalaram? A primeira. Quem assinalou a primeira? Quem assinalou a segunda? Quem assinalou a terceira? Eu também assinalei a primeira. A primeira. Eu também, Pro, assinalei a primeira. Então, vamos lá, é a segunda. Por que que é a segunda? Não inicia... Ó, o trecho em destaque é classificado como oração subordinada substantiva completiva nominal e apresenta-se na forma reduzida, pois inicia com a conjunção e completa o sentido de um nome, não inicia com conjunção e o verbo está em uma das formas nominais, o infinitivo. Cadê o verbo? Qual é o verbo? Fazer. Fazer. Fazer estar em que forma? Infinitivo. Infinitivo. Tem a conjunção que ali, lembra que nós estudamos lá na aula passada, nas formas reduzidas, nas formas normais. Lembram lá? Lá na página do nosso CA. 31. Desenvolvida e reduzida. Lembram? Que quando eu não tenho a conjunção integrante que, eu tenho ali neste fragmento a conjunção que, tenho? De fazer justiça com as palavras? Eu tenho de que fazer justiça com as palavras? Sim. Não, eu não tenho que ali. Então, é reduzida. Então, está correta, é a segunda. Tá bem? E o verbo está no infinitivo, não está? Fazer, terminado em er. Alguma pergunta? Ainda ficou alguma dúvida? Por que que não é a? Esclareceu, Richard? Esclareceu? Esclareceu, Sayuri? Sim? Então, observem bem. Olha lá. Pode verificar no CA, tá bem? Eu tenho lá na página 31, que ele fala. Quando eu não tenho a conjunção integrante que e o meu verbo estiver no infinitivo, é reduzida. Tá? Então, é isso que nós temos que assinalar aí. Tá? Iniciou com a conjunção que? Não. Inicia com conjunção e completa o sentido de um nome? Também não. É um adjetivo esse nome que ele completou? Não, é um substantivo. Certo? Perguntas? Não? Então vamos lá. Na D, qual que vocês assinalaram? A segunda. A segunda, muito bem. Isso mesmo. Alguma pergunta referente à tarefa? Não, nono ano. Agora é a hora. Ficou com dúvida? Se eu não esclareci agora na hora da correção? Tudo bem? Podemos dar sequência? Sim. Então, de acordo com a nossa pauta, agora nós iremos para a página 32 do nosso CA, que são exercícios referentes às orações subordinadas, substantiva, completiva, nominal. Ok? É um palavrão, né? Mas são essas classificações, tá bem? Vamos lá? Página 32, o exercício número 1. Quem pode ler para nós, por favor?
Um por vez, não Professora, a precisa senhora tá, todos. Eu leio, Pro. Tá. professora, a senhora tá onde que eu me perdi aqui? Quem está Na perdido? página 32 do CA, Richard. Isso. Obrigado. Nós agora faremos a 32 a 34 do CA. Tá bem? Todos estão com o CA Pode aberto? ler? Todos estão com o CA aberto? Sim. Pode ler, Capeci, por gentileza. Nos períodos a seguir, transforme o termo destacado em oração subordinada substantiva completiva nominal. Exemplo, sou favorável à sua vinda. Sou favorável a que você venha. Vocês observem que eu terei que transformar tendo a conjunção. Como que é o nome dessa conjunção mesmo? Integrante. Conjunção integrante. Então, para eu transformá-la em subordinada substantiva completiva nominal, eu terei que desenvolvê-la acrescentando a conjunção integrante que. Entendido? Eu farei com vocês 4 e as outras 4 eu darei um tempinho para vocês realizarem sozinhos. São 8, tá bem? Vamos lá? A torcida tinha confiança na vitória do time. A torcida tinha confiança Que o time vencesse? em que o time venceria. Olha lá, em que. Tá bem? Eu tenho que observar, presta bastante atenção, o que estiver antes ali na vitória do time. O na. O na é a junção de em mais a. Lembram disso? Então, eu tenho que observar essas junções aí das conjunções, preposições, de que vocês lembrarem. Ah, ela está apertando, né, Sofia? Está mesmo? Por isso que a Pro sempre fala, gente, português, tudo que você aprende tem um porquê e chegará um momento que tudo estará junto. E eu tenho que relembrar. Tá? Vamos lá. B. Todos foram favoráveis à continuação do técnico na equipe. Quando eu junto ali o a com crase, é a junção do quê? De A mais A, não é, Pro? A mais A. Então, se é A mais A, como que ficará? Todos foram favoráveis. Acraseado? Não, aí eu não uso crase. Porque eu Todos foram terei a conjunção que. Ah, tá. Professora, ficaria todos foram favoráveis a que o técnico continuasse na equipe? A que o técnico Aqui. continuasse na equipe. Então, vocês observem que eu utilizei ali o a mais o que, tá bem? Nossa, Pro, já falta 10 minutos. Viu? É porque está maravilhosa a aula. Não é? Verdade. Verdade. Brincadeiras à parte, tá bom? C. Sério, Pro, tá bom. Que maravilha. C. Tenho certeza de sua aptidão para a música. Tenho certeza de que você é apto para a música? de que você tem aptidão para a música. Tá? Tenho Mas esse certeza de que
você tem aptidão para a música. E a D, estavam com receio de sua partida. Como ficará? Estavam com receio de que partisse? De que você partisse. Ah, sempre é. Mas não, olha só, observe. De sua partida. O sua está se referindo a quem? A você. Tá? Então, olha, estavam com receio de que você partisse. Ele não usou lá o sua? O sua é você. Tá? Então, nós observamos aí e transformamos para o você. Ok? Ok, Pro. Então, vamos lá. Agora, a E, a F, a G e a H, eu darei 2 minutinhos a vocês para vocês realizarem a resposta. Vamos lá? Alguma dúvida é só perguntar, tá bem? Luiz Felipe, tudo bem com você? Tudo bom, prof? Joia, está com alguma dúvida no conteúdo? Tô não. Não? Não, eu só tô pensando também uma coisa agora que eu vou fazer daqui a pouco. Tô achando que eu vou pegar minhas uvas, que minha mão tá começando a congelar aqui. Tá bem. Carbonizar. Tá, então, desenvolva a E, a F, a G e a H para nós realizarmos a correção. E fica assim que eu gosto de ver você participando da aula. Tá bom. Tá bem? Uhum. Ótimo. Deixa eu pegar minhas uvas pra minha mão não carbonizar aqui. Você volta rapidinho? Claro. Então, tá bem. Acho que eu terminei. Acha que terminou? Ficou alguma dúvida? Na. Calma, deixa eu ver. Na F. Na Da F? inocência da Rita. Tá. Ah, eu também fiquei com dúvida nessa aí. Chegaremos lá nela, então. Tá? Me lembra Professora, na a hora hora... que... Pode continuar. Não, pode falar, Sofia. É que assim, na hora que a senhora for corrigir, você me ajuda aqui na H. Tá bem. Então, me lembrem. A F e a H, tá? Muito bem, Luiz. Calma aí. Eu só tô colocando outra aqui agora pra indicar, porque senão não daria pra eu ter que ativar o touch. Mesmo que essa aqui seja uma luva que o touch funcione, eu não confio mais tanto não, porque já faz tempinho que eu tenho ela. Ah, o bom é que fica com as mãos quentes. Né? Isso. Então, vamos lá? Todos terminaram? Sim. Então, a letra E. Espalhou-se a notícia de sua chegada. Espalhou-se a notícia que você chegou? Se você chegaria?
Espalhou-se você a chegou. notícia de que você chegaria. Muito bem. Só a terminação verbal, tá? Richard, Professora, qual era a página mesmo? Que é a eu verificar página aqui agora eu. 32 do CA. 8CA? 32. Ah, tá, 32. Peraí. Isso. Eu acertei. Excelente. Aqui, ó. Vamos lá para F. O juiz estava convicto da inocência da ré. O juiz estava convicto de que a ré era inocente? Eu coloquei assim. Isso. Está Você certo. Viu só? Ó, da inocência da ré. Então, de que a ré era inocente. Você observou aí, Richard? Ó, da ré, se eu colocasse assim, o juiz estava convicto de que a inocência da ré. Teria sentido? Não. Eu acrescentei palavras? Também não. Eu só alterei ali o sentido a posição de quem eu estava falando para ter sentido a oração. Como ficou a F? O juiz estava convicto. De que a ré era inocente. Richard, a gente acertou. Parabéns. Fico feliz. É sinal Toca que aqui. vocês estão compreendendo o conteúdo, Toca aqui. né? Sim, depois de errar 30 vezes ou 40? Não, nenhum. Albert Einstein errou 2.000 vezes, mais de 2.000 vezes, eu acho, para ter que fazer a lâmpada e conseguiu. Então, e não desistiu, né? Persistiu Aham. até conseguir. E é assim que nós temos que ser. G. Tinha medo dos ataques dos inimigos. Tinha medo de que os inimigos atacassem. Isso. Tinha medo de que os inimigos atacassem. Professor, não, eu errei. Eu não sei porquê, mas tô pressentindo que eu esteja na página 32 errada. 32, o caderno de exercícios, tá, Felipe? É esse mesmo. É que tem 3 esse português, daí confunde aqui. E também é Isso. difícil ter que usar as luvas para ter que verificar aqui. O caderno de atividades, tá bem? Página 32. É o primeiro, Luiz, sem ser o produção de texto. Primeiro, antes dele. Isso. Não sei. Certo? Procurando aqui. Localizou, Luiz? Tô localizando aqui ainda. Tá, Sério, é difícil ter que ficar tentando virar a página com luva aqui de lá. tá bem. Aí, Então assim acho que até eu localizar vai demorar um você nos tempinho. avise, tá bem? Tá bom. H. Devemos ter consciência da preservação da natureza. Devemos ter consciência de que a natureza deve ser preservada? Precisa ser. O restante assim? está certinho, Richard. Tá? Precisa, professora. Então vamos lá. Precisa? Precisa ser preservada. Ai, Devemos pronto. ter consciência de que a natureza precisa ser preservada. Dúvidas? Perguntas?